Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Nabencast. E vamos começar para mais um episódio. Dessa vez a gente não vai ser um tema livre, porque a gente acabou cortando o episódio passado, falou sobre a geografia, mais a parte geográfica da África. E agora a gente vai dar continuidade ao que a gente começou na semana passada. Vamos começar hoje falando sobre a história da África. E já vamos direto, vamos fazer mais um recadinho, vamos para recadinho. Tem alguma coisa, recadinho é que eu dei uma canelada, que o pessoal chama, que eu acabei esquecendo semana passada. Foi dia dos pais. Aliás, não, semana passada não, no domingo passado foi dia dos pais, o segundo domingo de agosto. Feliz dia dos pais, muito atrasado, mas tá tudo bem. Então, feliz dia dos pais para todos os pais, feliz dia dos pais para meu pai, Meu pai ele não assiste isso aqui, mas feliz dia dos pais para todo mundo. E para todos os pais que assistem esse canal maravilhoso. Então, mais um recadinho aqui. Amanhã, domingo, vai ser campanha do quilo. Então, se você quiser participar, quiser ajudar todo mundo, você pode ir para o centro, presencialmente, obviamente, para poder o trabalho que acontece presencialmente. Se você quiser participar, pode aparecer lá no centro e participar da campanha do quilo, que acontece às 9 horas. E se eu confirmar como é que chama, o calendário, o horário, de certinho, bonitinho, porque de repente eu dou aqui uma outra canelada, e acabo falando no horário nada a ver. Então, domingo, ok, vai ser de 8h30, isso, começa de 8h30, acho que é o horário de chegada lá, para você chegar lá, se organizar direitinho, fazer o evangelho inicial. E depois, eu acho que de 9 horas é que a gente sai para poder fazer a coleta, recolher os alimentos e tudo mais. Enfim, trabalho da campanha do quilo. É isso. Vamos lá, vamos começar essa saga. É muito boa. A história da África é muito legal. Então vamos começar a história da África. E isso, roda a vinheta pra gente começar logo. Roda a vinheta. Vitor do Futuro aqui falando. Eu estou editando esse episódio. E esse episódio ele ficou um pouco mais longo do que eu estava esperando. Então, se você quiser, você pode assistir uma parte, aí pausar, assistir outra parte depois. Eu até poderia dividir ele em dois, mas aí eu acho que não vale muito a pena. Então é melhor postar tudo. E aí vocês veem como vocês acharem melhor, tá certo? Então, fica aí com a história da África. E uma coisa que, como é a história da África, eu não queria sair cortando várias partes para poder caber nesse tempo. Então, vale a pena escutar tudo, entender essa história. E isso aí. Então, fiquei com o episódio. E agora sim, pode rodar a vinheta. Vamos começar a história da África, mas antes disso, sempre eu prometo que vai ser rápido, porque a gente tem que só, situar o que a gente está falando, do que a gente está falando, como é que a gente está estruturando, o nosso roteiro aqui. Então, eu vou voltar para aquele slide, vamos voltar para o comecinho do slide. Aqui a gente tem aqui, vamos falar sobre os 4 aspectos, 4 pilares que a gente vai explorar. A geografia, foi semana passada. A história, que a gente vai olhar hoje. A religião e espiritualismo, 2 coisas só. E o espiritismo, a gente vai investigar como o espiritismo chegou, se chegou naquele lugar. No caso, a gente está falando da África, como é que o espiritismo chegou? Se chegou, será que a gente vai encontrar um centro espírita por aqui, em algum lugar, nesse imenso continente africano? Então é isso que a gente vai estudar. Mas hoje vamos falar sobre a história da África. E
não tem nada, não tem outro jeito de começar a história da África senão por uma frase. Deixa eu achar aqui, ótimo, perfeito, história. Vamos começar então da história com uma frase que assim, como é que eu posso dizer, resume o que é todo o estudo que a gente vai fazer aqui. Enquanto os leões não tiverem seus próprios historiadores, a história da caça sempre glorificará os caçadores. Isso aqui é um provérbio africano, não sei de onde, qual posição, mas é um provérbio que vale para todo o continente, toda a história do continente africano. Porque, né, se você, porque assim, eu estou falando de mim, no sentido da minha posição pessoal, né, como um aluno que estudou numa escola, eu estudei escola particular, não foi escola cara não, tá gente, foi uma escola particular, normal, padrão. Mas a história, né, que eu vi na escola, a gente não tocou em nenhum momento, certo, de toda a minha trajetória, meu currículo escolar. Em nenhum momento do meu currículo escolar eu vi alguma coisa sobre a África. Quiçá uma aula sobre o Egito, mas foi muito mal. Não ouvi falar sobre isso. Mas sobre a África mesmo, não foi um tostão. Não vi nada sobre a África. Não sei história, não sei geografia, não sei nada. Hoje, eu sei que hoje, né, tem uma lei, né, que fala que a história da África é obrigatório nas escolas. Isso é quando a escola segue direitinho, né, as diretrizes. Mas é obrigatório agora. E assim, que bom, né? Um passo, né? Conhecer a história da África é muito importante. E também para quebrar muito do estigma que a gente cresce, né? Pelo menos eu cresci com esse estigma, né, de que quando a gente vai estudar história, acho que é uma coisa importante, né? Quando eu estudar história, eu tinha aqui comigo algumas coisas assim. Nem todo mundo acha história, né, a matéria, a história, enfim, estudar história é a coisa mais interessante do mundo. Né? E aí, de repente, vem, né, o governo, do jeito que as coisas estão, né, diz, vamos tirar a história, vamos tirar a filosofia, vamos tirar tudo isso aí, porque, né, enfim, o governo, você sabe, né, a burguesia ali não gosta muito que as pessoas pensem, né, que reflitam sobre tudo isso. Assim, pessoas pensantes no mundo assim, é um perigo, né, para certas pessoas. Mas eu sempre gostei de história, e gostei mais ainda de história quando eu saí da escola. Que não faz nenhum sentido. Mas foi isso que aconteceu. Eu achava, quando eu estava estudando história, aprendendo ali tudo, eu achava que eu tinha duas concepções, vamos dizer assim, muito erradas. Que é a ideia de que estudar a história do Brasil era chato. A história do Brasil era muito chata, era muito sem graça. E, pior ainda, a história da África. A história da África é muito chata, é só umas tribos que estavam lá e ponto final. E aqui também, né, é só uma história de tribo e é isso aí, história chata. História legal mesmo era a história do Egito. Né, a história do Egito, eu gostava muito de estudar a parte da antiguidade do Egito, a antiguidade da Mesopotâmia como um todo, né, os persas e tal, a Grécia. Né, eu gostava muito dessas coisas e tal. Assim, ainda hoje eu gosto mais ainda do Egito. E eu gostava um pouquinho de estudar a história desse povo aqui. Esse povo aqui
né, eita, o que é isso? Eu ia tomar. Eu gostava muito de estudar esse povo aqui, né, que é dos Mesoamericanos, né, que é os Maia, os Astecas e os Incas. Eu achava que os Incas eram daqui de cima, tava por aqui. Mas os Incas é daqui, é da América do Sul. Ele fica nessa costa aqui, tá vendo? Eu achava, tá, esses povos aqui são muito interessantes, mas os indígenas, a história indígena é muito chata, essa coisa. Enfim, eu tinha essa ideia, né, completamente deturpada e completamente que foi implantada na mente da gente, né, que estudar essas coisas já era chato, estudar outras coisas mais chata ainda, não quero ver e tudo mais. Até, né, a ficha começar a cair, até que eu fui estudando de fato, vendo como é que era, o que era, qual que era a relação da história com a nossa vida, com o nosso presente, que não é simplesmente estudar o passado, ficar maravilhado com as coisas do passado, mas, né, é uma coisa da gente entender, olhar para o passado para entender o nosso presente, refletir, né, como é que tudo chegou aqui, porque as coisas não vieram do nada, né? Elas têm uma razão, um porquê, um motivo, e aí a gente vai estudando. Para a gente entender essa razão, o motivo, o sentido das coisas, a gente precisa estudar história. E aí a gente começa a observar o mundo hoje com os olhos do passado. Eita, nossa, olha só, quanta coisa que a gente vai aprendendo, vai olhando, rapaz, eu já vi isso antes, né? Eu acho que a gente pode aprender com o que aconteceu no passado e não repetir certos erros. Tem uma coisa importante, né? Isso é um mito da história, é que a história se repete. Porque a história não se repete, tá, gente? A história não se repete. As coisas acontecem com muita frequência em cíclica, né? Porque o capitalismo é cíclico, né? Enfim. Mas como é que é? O contexto das coisas atualmente é diferente do passado, né? As coisas estão muito parecidas com o que aconteceu no passado, mas elas não estão se repetindo. Até porque a gente está em outro contexto, em outra mentalidade. A gente já viveu aquilo e a gente está aqui vivendo de novo. A gente pode superar isso de outra forma. Então, olhando para a África, observando que a história ela passou por isso daqui, né? Enquanto os leões não tiverem seus próprios historiadores, a história da caça sempre glorificará os caçadores, certo? Isso aqui resume muito esse sentimento de dizer e olhar para a história da África e dizer, chato, sabe? Por causa disso, esse pensamento, essa ideia, essa ideologia que foi plantada na cabeça da gente, para a gente acreditar que isso aqui, né, para acreditar que a história daquele povo ali, a gente não precisa ver, não precisa estudar, não é importante. Então, novamente, né, eu nunca tinha parado, eu já sabia, né, que é importante estudar história, mas eu nunca tinha parado, de fato, para estudar história até esse momento, né, até agora, de fato, eu botar a cara, peraí, deixa eu estudar isso aqui. E aí, meu amigo, foi um negócio de, se eu não parasse, eu ia continuar estudando e mais e mais e mais, porque é muita coisa. A África é grande em território, a África é grande, muito grande em história, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos começar então a entender a história. E a gente começa, né, por um dos primeiros povos que se organizaram na África de forma a formar uma civilização, né? O que as pessoas comumente vai associar a civilização. A gente está falando, claro, do Egito. Vamos falar então um pouquinho sobre os egípcios. A história do Egito, ela vai começar
assim, com a divisão. Então a gente vai ter agrupamentos humanos se formando por todo o Rio Nilo. Deixa eu voltar aqui para o mapa. A gente está aqui no mapa também. Temos aqui acesso ao mapa. Estamos olhando para o continente africano. Olha como ele é grande, como a mãe África é enorme. Né? E vamos para lá. Aqui estamos, continente africano. Aqui o Egito. E aqui, né, de longe, do espaço, dá para ver que a gente tem aqui uma grande divisão, aqui, uma grande rachadura aqui, que isso aqui é o grande Rio Nilo. O Rio Nilo é um dos maiores rios, né, longos do mundo, tá? A gente tem aqui no Brasil, né, o Rio São Francisco, dá para ver aqui, tá tudo verde aqui, mas dá para ver, isso aqui é o Rio São Francisco, que por acaso faz fronteira, né, Bahia, divide a fronteira de Bahia e Pernambuco. E temos aqui o Rio Nilo, certo? O Rio Nilo, ele é bem grande, como eu falei, né? Ele tem as suas nascentes aqui nas montanhas, né, da Quênia, aqui nessa área, né, toda essa falha entre aspas, né, na cadeia de montanha aqui, que é formada por essa linha, né, das placas tectônicas que aqui se formam. E aí, né, o rio vai nascer e tudo mais, e a gente vai ver toda essa extensão do rio, que ele faz essa voltinha aqui, ele dá esse Szinho aqui, ele sobe, vem pra cá, ele dá um calombozinho aqui, e aqui o Rio Nilo. Ok. O Rio Nilo, os povos, eles vão se reunir em volta do Rio Nilo. Certo? Vários povos aqui se reunindo em volta dele. E então, a gente vai começar a ter uma organização, uma sociedade, né, que vai se formar. São pequenos grupos, esses pequenos grupos se juntam com outros pequenos grupos e aí vai formando as cidades. Já que os povos aqui, né, isso a gente está falando lá de pré-história, tá? Pré-história. Os povos, ele vai começar... Não, pré-história porque o pessoal... A gente já está falando de Homo sapiens aqui, certo? Homo sapiens. Lá por volta dos anos 3000 antes da Era Comum, lembrando, né, Era Comum, depois da Era Comum e antes da Era Comum, lembra? Se você não está entendendo, vê lá episódio passado para você entender. Por volta de 3.000 anos antes da Era Comum, a gente vai ter uma formação da sociedade aqui em volta do Rio Nilo, certo? Vários povos se reunindo e tudo mais. E aí a gente vai ter a formação de dois grandes povos que surgem aqui. O povo que vive aqui na parte de cima, que na verdade é a parte de baixo, que é o baixo, que é a área mais baixa, que é baixo em que sentido? No sentido de declive, né? Ele vai se descendo. Então aqui vai ter uma grande rede de rios aqui, que é o chamado Delta do Nilo. Quer dizer que essa região aqui é mais baixa do que isso daqui. Aqui é mais alta, aqui é mais baixa, certo? Ou seja, é um declive, o declivezinho aqui, o rio, as águas estão correndo de cima para baixo, certo? Então aqui, nessa parte de cima do mapa, a gente vai ter o Baixo Egito. E aqui embaixo, na parte de baixo do mapa, a gente vai ter o Alto Egito, certo? O Alto Egito vai descendo o Baixo Egito. É assim que o rio flui, né? Ele tá fluindo, tá descendo, seguindo a gravidade. Enfim, a gente vai ter informação desses dois povos aqui distintos, mas eles vão ter semelhanças entre si, por eles estarem vivendo na mesma região. Até que vai formar dois reinos, e aí, em certo momento, esses dois reinos vão se unir. A união desses dois povos, pela liderança de um único rei, aí a gente vai ter a formação do Egito. Isso vai acontecer mais ou menos 3.000 anos, 2.500 anos, por aí. Por nessa faixa etária aqui. A gente não está estudando a história do Egito por si só, né? A gente só está fazendo uma apanhada aqui. A gente vai ter o começo da história do Egito nessa fase, pela união dos dois povos do Baixo Egito com o Alto Egito, pela liderança de um único rei, que vai ser o faraó.
E então a gente vai ter, né, o reinado do Egito, do Império Egípcio, certo? Que vai durar por milênios, vão durar mais ou menos são quase 3.000 anos de história, quase 3.000, na verdade 2.000 e alguma coisa. Mas assim, 2.000 e alguma coisa, é muita coisa, é muito tempo. É só você pensar em quantos anos tem a cidade de Recife. Recife tem quase 400 e poucos anos, quase 500. O Egito tem mais de 2.000. Então, só você pensar nesse império que viveu muito tempo. Tem uma das coisas que vai favorecer, né, essa longevidade do Egito, tanto é o fato de eles estarem aqui, né, mais próximo do deserto, e dos reis não estarem se tendo... não é tão fácil invadir o Egito, certo? Naquela época, estou falando daquela época, e essa é uma das teorias, tá? Então, com base nisso, né, as pessoas... O Egito ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi criando sua própria escrita, foi criando seu próprio idioma, né, língua e tudo mais, religião, foi se formando por aqui, que é um caso assim à parte do restante da civilização. A gente vai ter as civilizações surgindo por aqui também, a área da Síria, Iraque, né, o Kuwait, o Irã, enfim, a gente vai ter muitas civilizações surgindo por aqui, nessa grande região, justamente por causa desses rios, né, o Frade e os Tigres, acho que é o Frade e o Tigre, se não me engano. E a gente vai ter assim, as civilizações, né, da Suméria, o Real de Ur, enfim, vamos ter vários reinos surgindo por aqui, e que esses reinos daqui vão ter contato com os egípcios aqui também, né? E, enfim, mas assim, esses reinos aqui é tudo Ásia, tá? Ou seja, essa divisão aqui, temos essa divisãozinha aqui, tá vendo que tem uma divisão aqui? Pronto. Essa divisão aqui divide, isso aqui é África, isso aqui é Ásia, tá? São duas coisas diferentes. É isso mesmo, né? Não tô... Aqui é o Monte Sinai, por sinal, aqui é o Monte Sinai. Pronto, enfim. Tudo entendido, Egito, a unificação, quando acontecer a unificação vamos ter a história dos grandes faraós e tudo mais, as pirâmides do Egito, por sinal, né, tem aqui nos lados a esfinge, uma esfinge atrás dele aqui, a grande pirâmide, né, do Egito, que eu acho que essa é a maior, né? Porque a gente sempre vai ter três, sempre não, mas enfim, quando a gente vai lá no Cairo, quando a gente, né, eu nunca fui lá, mas um dia, quem sabe, lá no Egito, né, você vai ver, né, as três grandes pirâmides. E vai ter uma que é a maior de todas. Eu nunca sei se é a do meio ou se é a da outra ponta. Mas a maior de todas é a de Khéops, que é uma homenagem, né, homenagem entre aspas, né, foi construída em nome do faraó Khéops, né, para poder ser o seu túmulo. Que é isso que representa, né, as pirâmides representam os túmulos dos faraós. A esfinge eu não tenho certeza se é um túmulo ou se é outra coisa. Mas as pirâmides são. Sempre em homenagem, tanto que foi encontrado sarcófagos dentro da pirâmide e tudo mais, enfim. E eu não estou aqui para falar sobre a história do Egito, né, porque eu adoro o Egito. O Egito é uma das minhas matérias, uma das minhas histórias assim, favoritas. Eu gosto muito, não é à toa que eu tenho uma tatuagem aqui. Mas, enfim, vamos continuar, senão eu me empolgo demais aqui. Os povos, os egípcios, eles são da África, eles são africanos, certo? Quando a gente fala de Egito, também a gente fala da África. E nisso, a gente não tem só o Egito na África. Ok, Egito, lindo, maravilhoso, escrito, pirâmides, esfinge e tudo mais. Dos egípcios, enfim. O que é que a gente tem depois disso? A história do Egito é muito grande e ela vai ter muita interação, não só com os povos da Ásia, mas com os próprios povos da África. Estou falando como se o Egito não fosse da África, mas com os seus próprios conterrâneos africanos. E a gente vai ter uma fase, né, da história do Egito, que o Egito ele vai ser dominado por um outro povo não egípcio. Quer dizer, depois disso vai ter vários povos que vão dominar o Egito, mas um outro povo não egípcio são os povos
abaixo deles, que vivem, né, na região de baixo. Deixa eu dar uma pequena... voltar lá para o mapa. Aqui, mapa, cadê o mapa? Aqui, Egito, ok? Aqui abaixo, né, a gente vai ter aqui uma outra região, que é a região do Sudão. Hoje, né, o Sudão, mas naquela época era a Núbia. E é onde a gente vai encontrar um outro reino, que são os reinos de Cuxo. Então, vamos lá para nosso querido slide. O reino de Cuxo, ele vai invadir o Egito e vai dominar o Egito bastante tempo, por 100 anos, se eu não me engano. Vai ter toda uma história, um período histórico que o Egito está sob domínio dos núbios, que são os faraós, né, negros mesmo, né? Não é um faraó mestiço com... Quer dizer, temos mestiço misturado com os asiáticos e tal, mas a gente vai ter muitos faraós negros que vai dominar o Egito, vai ter os faraós cuxos. E nisso ele vai passar bastante tempo dominando, depois eles vão sair de lá, vão ser expulsos de lá pelos persas, se não me engano. Os persas é que vão dominar o Egito, e aí eles, né, recuam, voltam, perdem o domínio do Egito. Mas eles continuam firme e forte na Núbia, no reino de Cuxo. E esse é um reino que ele vai ter uma grande importância, né? Vai sofrer muita influência do Egito, principalmente nas suas arquiteturas, onde ele vai herdar justamente as pirâmides do Egito. Aqui, né, vocês podem ver que tem várias pirâmides menores, né, em comparação à escala das grandes pirâmides do Egito, onde eles vão adotar também essas construções aqui. Ó. Vocês podem ver aqui a construção. Essa e essa aqui são construções típicas de características egípcias, mas foram construídas pelos núbios, né, pelo reino de Cuxo. E esse povo Cuxo, os núbios, ele vai ter um grande domínio, vai ter um comércio, vai ter um convívio com os egípcios, e ele vai ser um povo conhecido por ter muito ouro, vai ter um reino muito dourado, eles vão ter uma dominação da metalurgia. Eu acho que uma das coisas assim, mais fortes da África em si é o domínio da metalurgia. Certo? Não vai ser uma coisa que, eles são atrasados, isso, aquilo, outro. Por sinal, uma das coisas que a gente aprende, né, na escola, pelo menos uma coisa que eu ouvi muito na escola, é que a África é um povo atrasado, é um povo que não teve desenvolvimento cultural, não teve desenvolvimento tecnológico, não teve nem civilização direito. Só que aí a gente vai estudando a história e vai olhar para ele, esse povo aqui, né, conseguiu dominar o Egito, conseguiu fazer incríveis construções e tem um domínio muito grande do ouro e do metal e muita coisa. Como é que esse povo não era desenvolvido? Me explique. Mas os núbios, né, eles vão ter seu domínio, eles vão ter a sua própria forma de falar, seu próprio idioma, certo? Mas eles depois, né, a gente está se resumindo milhares de anos, tá? Milhares não, centenas de anos aqui de história. Então, depois desse domínio que eles recuam, eles ficam mais na Núbia, na região da Núbia, que hoje é o Sudão, a gente vai ver os núbios, o reino do Cuxo, ser dominado por um outro povo, que é o povo de Aksum. O reino... sim, aqui é o reino Cuxo ainda. Então, tá aqui, vocês podem ver essa imagem, né, meramente ilustrativa, obviamente, né? Vocês podem ver como eles têm aqui, essa imagem está representando o povo de Cuxo, tá certo? Temos aqui um homem, um líder de uma nação, um homem negro, né, dominando, né, todo mundo negro aqui, e o ouro aqui bastante presente e com muita influência dos egípcios. Cadê aqui? Ok, vamos continuar. Eles vão ser dominados pelo reino de Aksum. O reino de Aksum, ele é atualmente situado aqui na Etiópia. Atualmente é a Etiópia.
cadê aqui? Etiópia. Aqui é a Etiópia. Aqui. A Eritreia era um pedaço da Etiópia, tá? A Etiópia é um grande reino que vai dominar, que atualmente, né, o reino de Cuxo era isso aqui tudinho, e eles, né, dominaram os núbios. Eles anexaram, né, o reino dos núbios, né, os Axum, perdão, os Cuxos, os Axos dominaram os Cuxos. E ele vai ser um outro grande reino que também vai ter um grande domínio de metalurgia, de construções. E vocês podem ver que eu botei aqui uma imagem aqui no slide, que ele vai ter esses obeliscos que são espalhados, que é uma característica dos reinos dos Axons. Mas os Axons, né, ele vai ter o seu domínio, vai ser 100 anos, vários anos, eles vão ser dominados por um outro povo, que aí, pelo que eu entendi aqui na pesquisa, eu fui procurando na pesquisa, eles vão ser dominados por eita, meu Deus do céu, não sei mais falar, vão ser dominados por outro povo, mas eu acho que, assim, essa dominação, pelo que eu entendi, não foi uma dominação tipo de invasão e acabar com todo mundo, não, mas uma dominação de se estabelecer. Eles estavam mais fracos, aí vieram outros que assumiram o poder, e aí foi mudando as coisas. Tudo isso estou falando de saltos temporais muito grandes. Depois do reino dos Axum, a gente vai ter o reino da Etiópia. E isso é coisa de muito tempo depois, tá? A gente vai ter o reino da Etiópia, que é onde ele vai trazer o cristianismo com ele. O reino da Etiópia vai se manter alguns reis, né, com as características dos Axos, mas depois ele vai trazer muito do cristianismo com ele. E aqui, uma coisa que é muito importante é que o cristianismo na Etiópia é um cristianismo próprio deles, que tão próprio que os próprios etíopes, eles vão considerar, né, os cristãos e tudo mais, vão considerar que uma das relíquias sagradas do cristianismo, da história do cristianismo, que é a arca, não é a arca de Noé não, a arca da aliança, que é aquela caixa de ouro e tal, tudo, ela está guardada justamente na Etiópia, está em algum lugar escondido na Etiópia. Isso é é uma lenda, tá, gente? Assim, eu vou considerar isso como uma lenda, não como um fato real, mas que está lá na Etiópia. Ou seja, isso é uma coisa da própria cultura deles, certo? Da própria Etiópia. Por que eu estou enfatizando isso bastante? Porque o cristianismo ele vai ser espalhado pelo mundo de outras formas, e principalmente pelos europeus. Os europeus, né, vai levar o cristianismo e tal, blá blá blá, né, aquele negócio dos papas, da religião católica espalhando para todo mundo e tudo mais. E aí o cristianismo vai chegar em outros lugares pelos europeus. Mas na Etiópia não foi um europeu que chegou lá, e não foi um jesuíta que saiu catequizando todo mundo. Não foi nada disso que aconteceu. Foi os próprios etíopes que assumiram e assimilaram e se converteram ao cristianismo, tá? Foi um rei, eu não me lembro do qual era o rei, novamente, é muita história, muita coisa para falar, mas o próprio rei etíope é que ele vai se converter ao cristianismo, e aí, né, toda a sociedade em si é que vai se tornar cristã. E aí, deixa eu ver aqui. E essa aqui é a bandeira da Etiópia. E ela é muito, muito importante. Essa bandeira aqui em específico é a bandeira atual. Antigamente a gente vai ter uma bandeira que, ao invés desse círculo com a estrela, né, de 5 pontos, esses 5 raios aqui, vai ser um leão. Vai ser um leão com uma coroa. E aí depois eles tiram a coroa, e aí depois vem essa bandeira aqui. Eu acho que são 3 bandeiras assim, oficiais, né, do tempo recente, da era comum, vamos dizer assim. Essa bandeira aqui ela é muito, muito, muito importante,
a bandeira da Etiópia porque a Etiópia foi, né, na verdade o único país, a única nação, quer dizer, eu vou considerar como a única nação que não foi colonizada, certo? O único terreno, o único território, o único povo que não foi colonizado. E não foi por falta de tentativa, porque tentaram colonizar, mas os etíopes resistiram, conseguiram e botaram dinheiro para correr. E nisso, os etíopes então mantiveram a sua raiz, né? A sua bandeira, ela foi mantida, ela não sofreu influência de bandeiras europeias. Porque tem muita bandeira, se você olhar para aí, por exemplo, se tem algum local que foi dominado pelos ingleses, a gente sempre vai ver a bandeira, praticamente a bandeira da Inglaterra, pequenininha, e uma outra bandeira aqui, desenho. Eu acho que eu vou... não consigo mostrar porque é coisa de mapa. Mas vocês verem as bandeiras, né? Vai ter lá a bandeira da Austrália. Acho que a bandeira da Austrália é assim, né? Uma bandeira azul e tal, e uma bandeira pequenininha aqui da Inglaterra. Sempre vai ter esse negócio aqui. Ou seja, é a bandeira europeia, de algum povo europeu, né? Influenciando a bandeira dos povos que eles foram colonizados. A bandeira da Etiópia, eles não sofreu essa influência. E por causa disso, depois da descolonização, da independência, perdão, tem esse processo de descolonização, mas depois da independência de vários países da África, eles vão tomar como referência a bandeira da Etiópia para justamente fazer a sua bandeira. Então, muitas bandeiras da África, vocês vão, dos países da África, vocês vão encontrar essas cores, verde, amarelo e vermelho. Sempre aqui, verde, amarelo e vermelho. Eles vão adotar em muitos países da África essas três cores, justamente por causa disso. Então, viva a Etiópia. Sim, e outra coisa, né? As pessoas vão dizer também que são dois países que nunca foram colonizados, que é a Etiópia e o outro país é a Libéria. Só que, olhando para a história da Libéria e como é que ela foi formada, o que foi que aconteceu e tudo mais, eu não consigo dizer que a Libéria não foi colonizada. Eu não consigo dizer, tá? Para mim, a Libéria é literalmente uma colônia. Inclusive, teve que até ter uma independência da Libéria e tudo mais. Como é que um país tem independência que não foi colonizado? Então, na minha percepção, a Libéria foi colonizada sim. E a única que não foi colonizada foi a Etiópia. Tanto foi colonizada que a bandeira da Libéria é literalmente um retrato da bandeira do seu país colonizador. Eu acho que, eu não sei se eu vou mostrar aqui a Libéria, mas a Libéria foi basicamente uma colônia dos Estados Unidos, literalmente, os Estados Unidos, sabe? Os Estados Unidos colonizou a Libéria, mas aí é um outro processo histórico. Mas colonização do mesmo jeito. Vamos lá, próximo reino. Reino de Cartago, ou Cartago, eu não sei dizer qual é a pronúncia certa. Reino de Cartago, o reino de Cartago, ele é um reino que vai surgir com a chegada dos fenícios. Aí eu preciso voltar lá para o mapa mundi para poder mostrar para você. Mapa mundi. Vamos voltar para o mapa mundi. Lindo, maravilhoso. Espera, tá certo? Pronto. Cartago, ele vai surgir por aqui por cima. Realmente não sei dizer a vocês com certeza aonde exatamente Cartago fica. Por aqui. Mas é nessa região aqui. Muito longa essa região, mas é por aqui. Por quê? Os fenícios, ele vai ser uma das civilizações asiáticas que vai surgir por aqui, né, nessa região aqui. E eles vão, né, depois de uma série de acidentes, né, êxodos dos próprios fenícios, os fenícios vão se espalhar, né, principalmente para aqui, para Creta e tal, tudo mais, e vão chegar aqui em algum desses litorais aqui
que faz contato com o mar Mediterrâneo, porque eu acho que é uma coisa que eu não falei, né, no podcast passado, que a África, né, faz contato com o mar Mediterrâneo, certo? O mar Mediterrâneo, esse mar aqui, esse marzão aqui todinho, certo? E que ele vai cobrir aqui toda a Europa aqui, basicamente, toda a Europa, que tudo isso aqui é banhado pelo mar Mediterrâneo. Apesar que isso aqui é o mar só do Tirreno, mar Tirreno é essa partezinha aqui, mas todo o resto é o mar Mediterrâneo. Aqui, ó, mar Alborão. Eu talvez esteja errado, que já vendo aqui, tem tantos mares aqui. Mas esse aqui é o mar Mediterrâneo aqui, porque na minha cabeça de... Quando eu aprendi, né, tudo isso aqui era mar Mediterrâneo. Mas aqui eu estou aproximando o mapa e estou vendo aqui se é mar Alborão. Enfim, estudando, apresentando e aprendendo também. Mas isso aqui é o Estreito de Gibraltar, né, aqui faz contato do mar Mediterrâneo, vamos chamar isso de tudo de mar Mediterrâneo, com o mar Atlântico, o Oceano Atlântico. Aí, ok. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, né, faz fronteira com a Europa todinha e o norte da África. E vai ter muito contato entre os dois continentes aqui, né, principalmente nesse estreito aqui. Vai ter muita coisa acontecendo aqui, muitos povos surgindo e tal. E uma das coisas que vai acontecer, né, que os fenícios vão sair daqui, vão vir para esse litoral do norte da África e vai fundar uma cidade, que é a cidade, o reino, né, de Cartago, ou Cartago, que por sinal é também a marca de uma sandália. Tem uma sandália chamada Cartago. Quando eu percebi isso, eu também dei a sandália, nossa, não sabia. E inclusive a marca dele, né, lembra muito a cidade de Cartago. Por sinal, isso aqui não é ruína de Cartago. Isso aqui é uma representação, né, da cidade do reino de Cartago. Aí aqui vocês podem ver, né, isso aqui é o porto, né, da cidade, que a marca da sandália lá lembra muito esse porto aqui, de forma extremamente simplificada, mas tem que lembra o porto. De sinal, aqui, né, tá aqui Cartago, uma representação de Cartago, e aqui como ela tá hoje em dia, tá? Claro, não tá do mesmo jeito, né, mas tá aqui uma representação para vocês. O reino de Cartago foi fundado pelos fenícios aqui e tinha muita influência do comércio aqui com eles. E eles, o povo de Cartago, né, foi dominado pelos romanos, que tem uma guerra que eu não me lembro o nome agora, mas que o povo lá lutou com elefantes e tudo mais. Tem uma guerra entre os romanos e um outro povo, que é justamente o povo de Cartago, que eles usaram elefantes e tudo mais. Não é Cartago que usou elefante contra os romanos. E é isso. Outro povo de Gana, o Império de Gana, muito importante. Vamos voltar para o mapa. Cartago, né, tá ali, né, litoral, vocês podem ver litoral, né, do mar Mediterrâneo com a África. E Gana, o Império de Gana vai ser mais ou menos aqui, Mali, né, tá por aqui, nessa região aqui, bem grande, né, exatamente, a região aqui como chama, deserto do Saara, né, e mais vai ter aqui, principalmente do Sahel aqui, né, o Sahel, não sei se vocês lembram, o Sahel que eu falei que é a faixa de transição do deserto com a floresta aqui fechada, né, vai ter esse grande faixa aqui. Então, o reino de Gana vai ficar por aqui, nessa região aqui, onde eles vão ter um grande domínio da metalurgia e principalmente com o ouro, né? O povo do Sudão também, né? Os Núbios, tinham domínio do ouro. Aqui é muito mais, tá? Muito mais mais ainda. E o povo de Gana, cadê, meu Deus? Vamos voltar lá para o slide. O povo de Gana vai ter o Império de Gana. O Império de Gana não construiu isso aqui, pelo que eu estou entendendo. Foi isso que veio depois, que foi com... Cadê?
Isso aqui eu acho que foi Gana. Se eu não estou enganado, posso estar totalmente enganado. Então, cadê? O Império de Gana, ele vai ser um domínio, vai ter um domínio do ouro, vai ser muitos comércios com os povos, né, justamente do norte da África, né, que eles vão transitar pelo deserto do Saara, mas ele depois vai ser assimilado, porque o Império ele vai se enfraquecendo, e ele vai ser assimilado pelo Império de Mali. O Império de Mali um europeu não, o Império de Mali é um outro povo que vai se formar e vai crescer tanto que ele vai absorver o Império de Gana. E aí, voltando lá pro mapa, né, vocês podem ver aqui Mali, tá vendo aqui, ó, hoje em dia, né, chamado de Mali, todo esse território aqui, mais ou menos esse território aqui, eu acho que é até maior, ele vai subir um pouquinho mais, vai tomar esse território mais para cá e para baixo e tal. Vai ser um grandioso império que vai dominar, né, essa região, que ele vai fazer contato com... fazer contato com um povo aqui, eu acho que faz, é coisa de 1400, 1500, antes de 1500, certo? Uma das coisas, um dos fatores marcantes, um dos apogeus marcantes do Império de Mali é justamente esse carinha aí que vocês estão vendo agora. É esse carinha aqui, ó. Ele, o imperador de Mali, que é Mansa Musa. Que a gente vai ter, esse aqui é a representação. Mansa Musa, ele vai ser um grande rei do Império de Mali. E ele vai ter o domínio assim, do ouro, já que era grande na Núbia, era grande em Gana. Quando chega nele, o negócio passa assim dos limites, passa tanto dos limites que hoje em dia a gente não consegue calcular estimar qual seria a fortuna dele. É coisa que hoje em dia a gente pode estimar coisa de trilhões de reais, de dólares, trilhões de dólares, o cara é muito rico. E ele é considerado o homem mais rico da história da humanidade, que fica lá na África, em Mali, no Império de Mali. Ele vai ser o homem mais rico da história da humanidade, certo? Por quê? Porque ele tinha muito ouro, ele tinha muito acesso ao ouro. E muitos dos ouros que saem do Império de Mali são ouro que vai ser usado lá na Europa. Tem muitos europeus que vão usar, né, o comércio através, né, de moedas, de ouro e tudo mais. Então, muito desse ouro vem de Mali. E o Mansa Musa, ele vai ser um rei, né, do Império de Mali, mas ele vai ser muçulmano. Então, ou seja, já é um período bem depois de Cristo, que os muçulmanos já dominaram, já se espalhou, não dominaram, mas se espalhou por todo o norte da África e já desceu um pouquinho também. O Mansa Musa, ele como muçulmano, né, ele vai ter, né, todos os muçulmanos, né, ele tem a tradição de uma vez na vida fazer a peregrinação até Meca. E Mansa Musa, como muçulmano, ele foi fazer a sua peregrinação até Meca. E nisso, né, quando vocês olham para o mapa, vocês veem direitinho aqui que o Império do Mali ficava por aqui e Meca fica aqui, né? Ou seja, é um caminho, ele faz todo esse percurso até chegar aqui com a sua peregrinação. Por que isso chama a atenção? Porque por onde ele passava, ele fazia comércio, porque a sua comitiva, vou chamar de comitiva, sua caravana, pronto. A sua caravana era muita gente, não era pouca, eram só algumas pessoas, era muita gente que estava acompanhando ele, trabalhando com ele, né, trabalhando para ele também. E eles, por onde ele passava, ele fazia alguma interação, ele fazia algum comércio pelas cidades, por aqui e tal, tudo, até chegar principalmente no Egito. E também, por onde ele passava, ele não só fazia comércio, como ele doava ouro para essas pessoas.
E a sua maior contribuição em ouro foi no Egito. Ele doou, ele fez doações, doou ouro. Ele era tão rico que ele doou tanto ouro que ele nem sabia quanto que ele tinha doado. Isso aí teria na minha cabeça, mas eu estou imaginando que ele definitivamente não sabia a quantidade de ouro que ele tinha doado, mas ele doou muito ouro. E então foi para Meca. Nesse processo dele fazer a sua peregrinação e dar ouro para todo mundo, ele acabou causando um desequilíbrio ali no comércio, na cidade toda, né? Como é que chama? Uma inflação do ouro pelo território, principalmente no Egito. E aí, né, sabendo disso, né, no seu caminho de volta, né, pelo que conta, as pessoas falam, né, da história dele, no caminho voltando para o Império de Mali, aí ele foi, né, fazendo um negócio aí para poder recuperar o ouro, né, aliás, né, foi fazendo ali uma troca ali para poder, né, valorizar o ouro de novo, né, porque ele estava desvalorizando, isso não foi inflação, foi uma desvalorização do ouro, né, porque ele deixou muito ouro no mercado, né, muito ouro aí desvaloriza. E então, quando ele passou de volta, ele foi recolhendo o ouro, né, fazendo uma compra, foi uma peça de compra, ele não tomou de volta, né, ele fez um acordo ali para poder tentar restabelecer o comércio por onde ele passava. Então esses foram os apogeus do Império de Mali, né, com Mansa Musa fazendo toda essa peregrinação, indo até Meca e depois voltando. E, né, voltamos aqui para a nossa coisa aqui. A gente está bastante avançado aqui, mas vamos dar continuidade ao nossa saga aqui. Temos o Império de Mali, o Império do Congo. O Congo, como vocês podem ver, né, fica na floresta do Congo, exatamente. Aqui vocês lembram, né, da aula passada? Na aula passada a gente vai ter aqui o Congo, a grande floresta do Congo, que a gente vai ter aqui a linha do Equador, né, justamente. Então a gente vai ter um povo que vai morar, que vai reinar por essa floresta aqui. A gente vai ter o povo reino do Congo, que é justamente um dos reinos que vai ter um contato com os portugueses. Os portugueses vão chegar aqui na África pelo Rio do Congo. Eu não sei onde é que fica exatamente o Rio do Congo, mas eles vão chegar pelo Rio do Congo e vão ter contato, né, com os povos, esses dos povos que ele vai ter contato com o povo do Reino de Congo. Olha aqui, porque os portugueses fizeram contato aqui e por aqui. É Moçambique, aqui, pronto, Moçambique. Eu tô falando Congo aqui, mas é Angola, tá? É porque hoje em dia, né, os nomes foram meio que trocados aqui, pronto, aqui. Eu acho que eu encontro aqui. Se eu encontrar aqui vai ser super legal, mas eu acho que não encontro, mas tudo bem. É aqui, na Angola, pronto. Os portugueses vão entrar por aqui, eu falei por aqui, mas é por aqui. É tanto que uma das coisas aqui, se você olhar direitinho aqui, Gana, tá vendo aqui? O Império de Gana ficava por aqui, mas o país Gana fica aqui, entendeu? O país Gana fica aqui. E aí o Mali, né, acabou ficando aqui. E aqui deve ter acontecido a mesma coisa, né? O Império do Congo, né, fica aqui, né, ficou aqui, né, foi formado por essa região, mas aí o país Congo, né, ficou aqui em cima. Então Angola, aqui a gente vai ter, né, todo um domínio dos portugueses entrando aqui pelo povo do Congo, Reino do Congo. Ele também vai ter todo um domínio de tecnologia pela metalurgia. Eu acho que eu já vou chegar nesse aqui, né? Ele vai ter o contato com os portugueses, vai ter, por causa desse contato, principalmente, né, que eles vão adotar o cristianismo. Aí é diferente, né, da Etiópia, que a Etiópia, né, abraçou o cristianismo por eles mesmos. O reino do Congo, não, ele foi trazido para eles o cristianismo, e os etíopes, os congoneses, né, eles vão se aliar aos portugueses inicialmente para poder, né, ter um acordo ali entre eles.
para ter uma aliança ali inicial entre eles. Inclusive é que ele vai ter aqui também a venda de escravizados, né, com os reis do Congo, com os portugueses. Aí não use de forma alguma, não ouse usar isso como uma forma de justificar a escravidão que aconteceu. Tanto que a escravidão, apesar de horrível, como eu já falei, eu acho que eu falei isso na passada. Como eu falei, a escravidão é horrível, uma coisa muito triste, mas a escravidão na África, que acontecia na Antiguidade, em Roma, no Egito e tudo mais, é uma escravidão completamente diferente da escravidão que vem acontecer aqui no Brasil e que é feito pelos portugueses, tá? O que os portugueses fizeram aqui no Brasil, eles vão fazer lá na África também, essa escravidão bruta, sabe, de transformar o homem num animal mesmo. Essa escravidão, ela vai acontecer na África, e quando os congoneses, não só os congoneses, tem outros povos também, eles veem como é a escravidão que os portugueses fazem, aí sim eles tomam partido, né, e se volta contra essa escravidão. Tá certo? Embora nada justifique escravidão nenhuma. E aqui vai falar dos povos bantus, deixa eu ver, tem outros povos também, os povos Khoisan. Então, vamos falar desses dois povos, os bantus. Os bantus aqui, eu vou mostrar aqui no continente, no mapa. Maravilhoso mapa, cadê o mapa, meu Deus? Aqui o mapa. Os bantus, eles são uma etnia que é definida pela sua conexão pela língua. A língua dos bantus, certo? Que, por sinal, né, o próprio nome bantu vem do... como é que chama? Da própria língua deles, né? Pelo que eu entendi, a palavra ban, né? O ban ou ba, acho que é o ba. A palavra ba significa o plural, pessoas, e eu posso estar falando besteira, então eu não vou falar muita coisa, mas pelo que eu entendi que são duas palavras, entre aspas, ba e tu, e que juntas formam pessoas, certo? Ou seja, é a tradução para pessoas da língua bantu. Então a gente vai ter os bantus. Os bantus são um povo que vai ser formado por essa região do Congo aqui, mais ou menos aqui, Angola, por aqui, mais ou menos. Eu acho que é por aqui, do Gabão, Guiné, por aqui, enfim. Nessa região aqui, e esses povos bantus aqui, eles vão se espalhar por todo o sul da África. O sul, né, África Central, África Meridional, enfim, África, os povos vão se espalhar por toda essa região aqui, né, principalmente na savana africana, e a África do Sul, o sul da África, a África Oriental. Eles vão chegar por todo esse território aqui. E todos esses povos aqui, eles vão se conectar justamente pela língua que eles falam, que é a língua dos bantus, que é quase que um dialeto. Não é bem um dialeto, tá mais profundo do que isso, porque um dialeto é só uma forma de falar. O bantu é uma língua mesmo, né? Vale até uma história da linguística sobre isso e tudo mais. Mas a língua dos bantus, eles vão dominar, vão chegar a todo esse território aqui, e eles vão influenciar e justamente vão fundar vários reinos, dentre eles o reino do Congo. Os Congos eram dominados, né? Os Congos, eles eram bantus. E a gente vai ter o surgimento de outros povos também, como os monomotapas. Os monomotapas também, que eu vou falar, né, sobre eles também, já. E aí vai surgir outros povos, não só esses dois, tá? Tem outros povos que são formados pela etnia dos bantus. Mas não só existe essa etnia, também existe essa outra etnia aqui também.
Deixa eu voltar para o slide. Vamos voltar lá para o slide. Os povos bantus, né, vocês vão reconhecer bastante, né, quando vocês verem essas figuras aqui, né, essa forma cultural de demonstrar a arte deles. Que aqui, eu vou passar aqui, essa aqui, essas cores aqui super vivas aqui, é uma característica muito importante dos povos dos bantus, e principalmente esses guerreiros aqui, os guerreiros bantus, né, você vai encontrar muitos desses escudos aqui, que é um escudo oval, com vários traços aqui, marcando bem. Isso aqui é uma característica dos guerreiros bantus. E eles, né, por mais, bate o olho assim, não, eles são mais tribais, entre aspas, são mais primitivos, entre milhões de aspas, vai dar a impressão de que eles não tinham domínio de tecnologia e tudo mais. Isso aqui é lei do engano, tá? Lei do engano, porque eles tinham um domínio muito forte da metalurgia. Veja que praticamente todos os povos africanos tinham um grande domínio da metalurgia. Tanto é que eles vão ser conhecidos muito pelos seus guerreiros. E os guerreiros, eu nem mostrei aqui, nem acabei mostrando aqui. Os guerreiros vão ter uma arma muito característica, que é uma mini lança, uma lança curta que chama. Uma lança curta que tem uma parte de segurar a lança menor, com uma lâmina longa, que lembra, não é uma espada, mas é mais uma lança curta mesmo. Uma lâmina, que essa lâmina era feita por eles, tá? Era eles que faziam, que moldavam, que poliam aquela lâmina. E é com essa lâmina que ele vai ter um domínio muito grande, vai ter uma história de um rei, né, que justamente por ele estar usando esse tipo de arma que ele vai conseguir combater outros reinos. Isso é uma característica dos povos dos bantus. E uma coisa, né, que as pessoas fazem perguntas, né, tentam entender, é como é que esses povos conseguiram dominar muito a metalurgia dessa forma. Né? Como é que eles conseguiram fazer isso? De onde é que eles tiraram isso? E aí, né, as pessoas vão tentar ter algumas teorias de que eles aprenderam ou com os núbios, com os egípcios, ou com alguns dos povos que vieram da Ásia, né, e eles absorveram esse conhecimento. Né? Eu acredito, eu tenho uma crença, pode ser, né, que eles tenham absorvido lá mais ou menos dos povos daqui de cima, né, já que eles saíram. Cadê? Já que eles saíram mais ou menos dessa região aqui, é bem capaz, né, que os povos daqui, né, tenham tido contato com eles aqui, né, através do comércio e tudo mais, e aí eles aprenderam e dominaram as técnicas de metalurgia. Uma das crenças, tá? Só uma teoria, nada demais. Uma teoria minha também, entre aspas, quem sou eu aqui para estar falando de teoria aqui, mas é uma das coisas que eu acredito, né, que eles mesmos desenvolveram, né, o processo da metalurgia, no sentido de que eles, assim, a gente está falando aqui de milhares de anos, a gente não está falando de, ontem, 100 anos, não, a gente está falando de milhares de anos. São tempo suficiente para que eles se estabeleçam um lugar e consigam observar a natureza e ir dominando a ferramenta, e polindo ela, e melhorando ela, e passando o conhecimento adiante. Então eu acho que esses milhares de anos deu possibilidade deles dominar esse tipo de tecnologia. É uma crença minha, eu acredito, né, que eles chegaram, né, com uma coisa que eles conseguem explicar isso. E a gente vai ter, né, os povos Khoisan. Os Khoisan, eles não vão ser assimilados pelos bantus, tá? E eles vão ficar mais ou menos nessa região aqui. Cadê o mapa? Nessa região aqui embaixo. Os bantus, eles vão dominar mais essa região aqui. Dominar não, mas eles vão ocupar esse espaço todo, vão influenciar bastante esses povos que ficaram aqui. Enquanto que os Khoisan vão se agregar, vão se isolar mais ou menos nessa região aqui. E o que é interessante é que os bantus não avançavam, né? O mapa não mostra eles avançando por essas regiões aqui. Certo? Okay, vamos lá, vamos continuar a história dos Khoisan. Temos os Khoisan, eles também têm deve ser só uma característica, que eles vão ter esses olhos mais puxados, mais fechados,
que é com os orientais, né? Tanto que tem foto que o pessoal bota, né? Uma pessoa de extremo oriente com os coiçãs, né? Mostram que tem uma grande similaridade. Né? O porquê disso, não sei, vale ali uma pesquisa mais aprofundada sobre isso. Mas temos esses povos coiçãs. Eu não sei muita coisa sobre os povos coiçãs, porque não me aprofundei muito neles. Mas eles são os povos que estão mais afastados naquela região. E então, a gente vai ter, na história geral assim, da África, a gente vai ter aqui a expansão islâmica, né, que eles vão dominar principalmente, né, o norte da África, eles vão ter uma predominância na África, porque aqui, até aqui eu falei para vocês alguns reinos que, né, fazem parte da África, fizeram parte da África. Inclusive a Etiópia, Mali, Gana, Congo, os Monomotapes, os Bantus dominando aqui, os coiçãs e tudo mais. Tudo isso aqui eu falei para vocês é parte de quê? É coisa de 3.000 anos antes da Era Comum até uns 1.500 anos na Era Comum. Então, nesse processo todo, tudo isso que está acontecendo, a gente vai ter aqui, né, o surgimento, né, do islamismo, da religião islâmica, vai ser por aqui, né, Israel, né, obviamente, né, Jerusalém, vai ter Meca e tudo mais e tal. E a religião islâmica vai se sobressair, muitas pessoas vão adotar essa religião aqui, diferente do cristianismo. E aí, os islâmicos vão seguir por aqui. Eu realmente não sei toda a história do islamismo, mas que em determinado momento o islamismo ele vai se expandir por todo o norte da África. Vai ganhar uma grande adesão dos povos africanos do norte. E aí ele vai descer, e a gente vai encontrar os povos islamismo espalhados por aqui também, mas principalmente aqui no norte da África. Okay? Predominante no norte da África. Tão predominante que hoje em dia a gente tem o Maghreb. Eu acho que eu falei do Maghreb, que pelo que eu entendi é uma aliança comercial entre os povos islâmicos do norte da África. Certo? Então a gente vai ter, né, toda essa expansão, que acontece mais ou menos, obviamente, né, na Era Comum, um pouco 500 anos, né, da Era Comum, mais ou menos. Eu realmente não tenho essa informação aqui para vocês. Mas vai ter todo esse domínio, e a gente vai ter também um domínio da Península Ibérica, que é essa península aqui. Isso aqui, né, para vocês devem saber, que vocês não sabem, né, isso aqui é a Península Ibérica, certo? Que onde atualmente fica a Espanha e Portugal. Mas isso aqui, antigamente, né, não tinha Espanha nem Portugal. Isso aqui foi tomado pelos mouros, né? Os mouros conseguiram tomar isso aqui tudo. Isso aqui tudo virou um território islâmico, ou seja, o islamismo se espalhou por aqui e conseguiu entrar na Europa. Eles só não avançaram demais porque tinha um povo insistindo demais aqui em cima, e também por causa dessa cadeia de montanha que divide aqui a Península Ibérica da Europa. E aí a gente vai ter muito tempo, isso aqui dura muito tempo, tá? 300 anos, os mouros morando aqui. E depois de muito tempo a gente vai ter a retomada. A retomada é a guerra que os espanhóis vão começar a se revoltar, tudo e tal, aí eles vão expulsando os mouros, né, da Península Ibérica, vão ter toda a retomada, É tanto que depois dessa retomada a gente vai ter por causa dessa guerra, né, os reinos aqui se aliando entre si, que um certo reino vai ganhar um pedaço de terra, né, em agradecimento pela retomada. E esse pedaço de terra é justamente Portugal, que ele vai ser formado justamente depois da retomada. E aí é por isso que Portugal vai ser um dos primeiros reinos aqui a formar um império,
Ou seja, eles vão se unificar aqui, todos os reinos aqui, eles se unificam. Eles ficam unificados e eles se tornam um império, o primeiro império. E aí depois eles vão, os espanhóis vão formar o seu império também. Aí com esse império, né, eles são, com a formação desse império, né, que eles vão passar a entrar nas grandes navegações. Aí nessas grandes navegações, que é coisa lá de 1400 e pouco, que vai ter todo esse período de 1400 e pouco até 1500, vai ser de um grande período de preparação, começa a acontecer as grandes navegações, né? O Cristóvão Colombo vai chegar aqui, vai descobrir as Américas, né? E aí vai ter toda aquela questão de tratar de Tordesilhas, blá blá blá, e Portugal vai começar a descer o continente, contornar aqui o continente africano, e vai chegar aqui justamente no reino do Congo, vai conversar com esse povo aqui e vai começar a fixar aqui, vai começar a formar uma pseudo-colônia, uma colônia pequena, nada muito tão extravagante como aconteceu aqui do outro lado do oceano. Mas ainda assim, né, uma dominação terrível e tudo mais. Isso, né, é o começo da colonização, isso é o comecinho. Aí o Portugal vai vir para cá também, né? Eles vão dominar esse pedaço aqui. E aí esse é só o comecinho da colonização. Que a gente vai ter lá em meados de 1400, 1500, por aí a gente vai ter esse comecinho de colonização na África. Então a colonização é uma parte extremamente importante entre aspas, no sentido da gente entender os problemas que acontecem hoje. E então a gente vai ter lá em 1800 e pouco, né, como eu já falei, que vai ter a Conferência de Berlim, depois da formação de todos os impérios ali que são formados, a gente vai ter a Conferência de Berlim, onde eles vão olhar para a África e vão dividir a África para todo mundo, e aí vai acontecer tudo que aconteceu. A África fica totalmente dividida, de uma forma totalmente sem medidas, né, tanto que pelo que a gente vai entender aqui. Cadê o mapa? O Gana está aqui, sendo que Gana é um país, um império que ficava aqui. E vocês viram na semana passada que a gente vai ter vários povos aqui, e aí juntou todo mundo. Né? E perceba que, como eu falei, que a gente vai ter vários povos que lutavam entre si, que brigavam, que tomavam território, um dominava o território do outro e tudo mais. Nossa, que horrível, né? Como eles eram selvagens. Aqui acontecia a mesma coisa, tá? Uma grande patifaria que acontecia aqui, né? Principalmente nesse pedacinho de terra aqui. Era tudo briga, um matando o outro, fazendo guerra. Sabe um negócio chamado Guerra dos 100 Anos? Então, aqui, ó, Guerra de 100 Anos. Nem dura 100 anos, é mais de 100 anos, na verdade. Aí aqui, ó, tudo fazendo guerra, um se matando e tudo mais aqui, blá blá blá. E aí esse povo aqui que é selvagem, né? Esse povo aqui não é não, esse povo aqui é santo, todo mundo santo e altamente evoluído. Então, os povos aqui brigavam entre si, tinham inimizades entre si, e aí chegou lá o colonizador e juntou todo mundo, briga entre vocês aí mesmo, quero confusão. Entendeu? Entendeu? Vamos voltar aqui. E aí a gente vai ter, né, duas grandes guerras, né, que muitos africanos vão participar dessa guerra até forçada, né, não porque eles estavam interessados na Europa. Nossa, Europa, os países europeus estão brigando entre si. Nossa, importante, né? Aí muitos foram forçados a irem para a guerra, inclusive, né, tem um grande episódio lá da guerra. Eu acho que é das duas guerras, né? Tanto a primeira e a segunda guerra vai ter, né, muitas. O norte da África vai ser um palco de guerra, né, para dominar aquele pedaço, inclusive no Egito e tudo mais. E a gente vai ter a Guerra Fria, né, depois da Segunda Guerra, né, a Guerra Fria, que muita coisa vai acontecer, né, e a gente vai ter uma grande emancipação da classe trabalhadora na África, dos africanos tomando as rédeas e os Estados Unidos, né, os capitalistas ali tentando, opa, não gosto desse negócio aí de trabalhador assumindo poder e tudo mais, não gosto disso, e enfim vai começar uma grande Guerra Fria ali na África. Resumi muito a história inteira do mundo, meu Deus do céu.
mas é um enorme resumo, para vocês verem que a África não é só o Egito, a história não se resume ali, e não é só algumas tribos brigando entre si ou pessoas batendo tambor e a escravidão. A África tem uma história riquíssima, tem muitos povos, muita gente, e eu acho que eu trouxe aqui para falar de algumas coisas interessantes. Lembra que eu falei, né, dos monomotapas? Então, eram dos povos bantus, e que eles já tinham um grande domínio em metalurgia, tanto que a gente vai encontrar nos povos monomotapas, que eram dos povos que faziam parte dos bantus, eles construíram a Grande Zimbábue. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar da Grande Zimbábue? Eu nunca tinha ouvido falar até eu começar a estudar e eu veio buscar. Encontrar isso aqui foi pesquisa mesmo, tá? Pesquisa. Aí eu encontrei, cara, nossa, muito bom isso aqui. Olha o que eles fizeram. Isso daqui é a construção da Grande Zimbábue. Grande Zimbábue é uma cidade enorme que foi construída pelos monomotapas. Eu consegui falar direitinho. E aqui, isso aqui são ruínas, né, que foram deixadas pelos zimbabuenses, né, os monomotapas em si. E aqui vocês podem ver, né, tem foto antiga, né, de como está a construção. Hoje em dia está mais ou menos assim, a ruína está lá, tá? Se você quiser, você pode visitar, existe passeio turístico para conhecer as ruínas da Grande Zimbábue. E aqui, na visão de longe, perceba que era uma cidade, não é só uma construçãozinha não, era uma grande cidade, e a gente tem aqui uma representação, um desenho que como seria mais ou menos a Grande Zimbábue. Perceba que não era só uma construção, é uma cidade, existe todo um reinado aqui. Isso aqui não foi feito com umas pedrinhas, colocou em cima da outra, não. Isso aqui é arquitetura, isso aqui é matemática, tem estudo, tem ciência. Aqui as pessoas têm grande conhecimento para poder construir isso aqui. Certo? Não é qualquer coisinha, não. E aqui a igreja de São Jorge. Talvez alguns aqui já tenham escutado falar. A igreja de São Jorge é essa daqui. Olhando assim, não, o que é isso? Que coisa estranha, né? Então, é isso daqui. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui é um monolito, que é uma construção monolítica. O que é isso? É uma construção que foi feita por uma única pedra. Aliás, aqui, é um pedaço, né, que eles esculpiram os próprios... perdão, né, falando... como é o nome? Os etíopes. Foram os etíopes que construíram isso aqui, que é justamente uma igreja, a igreja de São Jorge, ou seja, eles já tinham domínio, já tinham se convertido, né, ao cristianismo, e eles construíram essa igreja em nome de São Jorge. E eles construíram isso aqui esculpindo pedra abaixo. Estava lá em cima e ficou esculpindo, descendo, até terminar e concluir a construção dessa grande igreja monolítica. Ou seja, não foi uma coisa colocada uma em cima da outra, não. Foi esculpida de cima para baixo. E aqui é a parte mais de lado dela, né? Perceba que os detalhes deles aqui, os detalhezinhos aqui, a janela com tudo. Essa janela falsa, aqui é uma janela falsa, né? A porta aqui. E ela por dentro. Tudo isso aqui foi feito pelos etíopes. E aqui, uma das coisas que vai provar pra gente, entendeu? Que eles têm um domínio muito grande da tecnologia e da metalurgia, que eu encontrei isso aqui. Tem uma matéria, né, eu vou mostrar aqui a matéria para vocês, eu acho que está tudo certinho. Está tudo certinho? Foi certinho aqui. A matéria da revista Galileu, né, até que eu encontrei aqui nesse site, que a técnica medieval africana para purificar o ouro tem eficácia comprovada. Eles encontraram nesse pedaço aqui de metal que parece um cadinho, que é um local que é colocado como se fosse um lugar onde a gente usa para derreter o metal.
Então eles encontraram esse pedaço aqui, esse metal aqui, onde eles conseguiram identificar resquícios, certo, de um processo de purificação do ouro. Ou seja, os africanos, que eu não me engano, foram os povos de Mali, né, de Mali exatamente. Lá de Mali, lembra de Mali, Mansa Musa, o Império de Mali, onde eles derretiam o ouro, eles purificavam o ouro. Então, com isso aqui, eles conseguiram comprovar, né, para mostrar para a gente que eles de fato tinham um domínio do ouro, que eles conseguiam purificar o ouro. Porque se você não sabe, né, o ouro ele não vem assim de graça na natureza, né? Ele tem que pegar todo o material e fazer toda a purificação dele, tirar toda a pedra, tudo, para poder extrair o ouro dali. Isso é quando está incrustado na pedra, né? Tem o ouro, né, que vem pela... tem que fazer a grilagem, né? Enfim, tem que fazer todo um processo do ouro. Enfim, eu não sei exatamente como é que funciona tudo isso, mas que eles tinham um domínio de técnicas de purificação do ouro. Eles fizeram isso. Não foram os europeus que foram lá ensinar eles a fazer isso, não. Então, aqui, vamos voltar. E fome. Eu falei tudo isso, mostrei tudo isso, mostrei que a história da África é riquíssima, que tem muitos povos, que tem muita coisa grande, muito rico, sabe? Muita coisa que eu fui aprendendo, que eu fui estudando, fui vendo com o tempo. Mas tudo isso é lindo e maravilhoso. Isso quer dizer que na África não tem fome? Não. Mas na África a gente tem fome, sim. A gente tem esse processo que acontece na África, tanto que a gente tem aqui esse registro. Por sinal, que como é que chama? Eu vou tocar aqui um ponto sensível, né? Se vocês não quiserem ver imagens e tudo mais, eu vou tentar passar o mais rápido possível. Mas eu vou mostrar aqui algumas imagens chocantes, vamos dizer assim. Como é que chama, meu Deus? Eu esqueci. Gatilhos, né? Alguns gatilhos aqui, alerta de gatilho. Tá certo? Se você não gosta de ver essas imagens, você só não vê. Mas escuta, que é importante. Na África, a gente vai encontrar fome, sim. Ele vai existir. A gente vai ter, né, esse aqui é um dos registros, tem vários registros. Esse aqui é chocante de qualquer forma, mas tem outras fotos muito piores do que essa. E isso aqui vai existir, mas a fome, apesar de que hoje, né, novamente, uma das coisas que eu vou na escola, né, que a gente vai aprender, que a gente vai vendo em jornal, em tudo, na internet e tudo mais, a gente vai ver que escutar da África é 4 coisas, né? Na África parece que só tem essas 4 coisas. Guerra, fome, morte e praga. Né? São os 4 cavaleiros do Apocalipse que dominam a África. E aí a gente tem a impressão de que a África se resume a isso. Ela não tem toda essa beleza aqui, essa construção maravilhosa que foi feita pelos africanos. Parece que a África se resume a isso aqui. A África inteira é isso aqui. Aí tem toda aquela campanha, né, de levar a fundação, não sei o que, de bilionários para ajudar a África. E aí médicos, não sei o que e tudo mais, enfim. Não estou criticando, né, quem vai ajudar a África, mas quem usa isso, sabe, a pretexto, né, de chegar lá e encontrar uma forma de dominar a África, porque sim, existe, as pessoas fazem isso, principalmente esses bilionários com supostas boas intenções. Só que a África, gente, tem fome. Só tem fome na África. A gente vai encontrar aqui no Brasil, casos assim, de vários povos indígenas da nossa terra, nossa terrinha aqui, Brasil, que foram deixados ao léu.
para morrer de fome. Isso aqui no Brasil. Isso aqui é no Brasil. Não só são indígenas, também a população, né, é uma mulher preta. Não é mera coincidência que essa mulher preta esteja na mesma situação dessa. O que eu quero dizer aqui é que a condição que a gente foi, que aconteceu, a condição que aconteceu, não sei se essas são as palavras certas, mas o contexto histórico que a gente se encontra hoje em dia, o contexto histórico que a gente está vivendo, né, porque eu estou falando do racismo estrutural, né, ela não vem simplesmente as pessoas negras, a maioria das pessoas que têm em condições de baixa renda, são pessoas que estão correndo risco de fome. Como é que tem um nomezinho? Eu esqueci o nomezinho. Essas pessoas, a maioria delas, a grande parte delas, se não todas, são pessoas pretas que estão passando por essas condições. É coincidência? Não é coincidência, gente, é racismo estrutural. Mas aí essas pessoas passam fome. Aqui no Brasil tem fome, os indígenas do Brasil passam fome, temos muita pobreza no Brasil todo. E é isso aí, né? É África, é Brasil, é fome, é miséria, é morte, é guerra, é violência. Só tem isso aqui. O Brasil e a África só se resumem a isso, né? E tudo mais. E mais nenhum outro lugar do mundo tem essa situação, né? Isso aqui. Pessoas vivendo em situação de rua, né? Morando em barracas, uma rua inteira, sabe? Isso aqui é uma rua inteira, onde as pessoas não têm para onde ir, onde elas vão ficar aqui, vão montar as barracas, vão ficar lá, passar a vida delas quase que se resumindo a isso. Onde é que é isso aqui? Onde é que vocês acham? Na Cracolândia, isso aqui? É no Brasil? É na África? É nos Estados Unidos. O país da liberdade, o país mais rico do mundo, o capitalismo, não sei o que, blá blá blá. A democracia, blá blá blá, blá blá blá. Tô apontando para... Aqui. Estados Unidos. Essas pessoas ainda têm não sei, a consciência de alguma forma de botar a bandeira dos Estados Unidos aqui como se representasse alguma coisa. Isso aqui para mim é muito simbólico. A gente vai ter aqui o mapa da fome no mundo em 2021. Se não me engano, foi para a Unesco, né? Não sei se foi a Unesco, a ONU, enfim, são informações dados reais da ONU. Isso aqui é o mapa da fome. Vocês estão vendo aqui, ó. Onde tem vermelho, alarmante. A gente vai ter aqui. Isso aqui é o chifre da África. Tá? Que é também chamado corno da África, mas é o corno do chifre, tá? Pelo amor de Deus. Laranjinha. Aí tá uma situação muito séria. Aí amarelo tá sério. Aqui, azul escuro, moderado. Azul claro, aí já está uma situação baixa. E cinza, nesse cinza aqui, não tem dados, não analisado, significa que nem sequer passou o pano aqui. Né? Os dados nem sequer avaliaram isso aqui. Tá? Isso aqui, ó, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. Né? Tá vendo? Observando tudo isso aqui? Pronto. Não pensem que só pelo fato de que está baixa, olha só, o Brasil está aqui, está na baixa, ainda bem, né? Nossa Senhora, que bom que o Brasil está na baixa, né? O Brasil está na baixa lá, essa baixa aqui simboliza milhões de pessoas, tá? São milhões de pessoas passando fome.
Se isso é baixo para você, tem alguma coisa para... Olha, meu filho, milhões de pessoas passando fome, não é pouca coisa, tá? Agora, imagine isso aqui tudinho baixo, são milhares e milhares de pessoas passando fome ainda, e eles consideram isso baixo. Moderado, então pior, e vai piorando, tá? Vai piorando, cada vez pior, cada coisa aqui. Aí vocês observam aqui direitinho, olhem para o mapa da África, tá? Aqui é uma África, tá, a grande maioria tá amarelo, tá muito séria e muito grave. O único local da África é alarmante, né? Alarmante, grave demais, aqui. Não é só em algum lugar, tem o Egito, tá moderado, África do Sul moderado, né? Aqui a Gana, eu não sei o que faz isso, acho que é a Libéria aqui em cima. Os países aqui, eu não me lembro desse país, Madagascar aqui tá muito séria. E esses países aqui eu acho que eles nem sequer tiveram informações de como pegar isso daqui. O que eu estou mostrando para vocês aqui, muito séria a situação aqui, né? Aí vocês olham para cima, ué, a Europa aqui tá de boa, a África tá desse jeito, Estados Unidos de boa, a América Latina desse jeito, né? Isso é coincidência? Isso parece coincidência para você? Eu acho que não. E pra gente, né, chegar para a reta final, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que é óbvio que essa situação aqui, ela não vem do nada, né? É óbvio que tem toda uma estrutura para manter que tudo isso aqui aconteça, porque toda a riqueza que existia aqui foi levada para cá. Não sei se vocês sabem disso, né? Tem uma piada muito recorrente aqui, quando se fala de Portugal, é que para que o português devolva o nosso ouro. É porque o nosso ouro foi levado para cá. Foi tirado daqui e levado para cá. Aqui também, muito ouro, muita riqueza, diamante, esmeralda e tudo mais, foi trazido para cá, inclusive para cá, aqui em cima, Inglaterra, na coroa do rei, da rainha da Inglaterra, tem uma pedra lá, uma esmeralda, uma pedra preciosa que foi tirada da África. Tá, sabe o Elon Musk, o pessoal fala tanto, rico, não sei o quê, a família dele explorava esmeralda aqui na África. Né? O pai dele é dono de uma mineradora de esmeralda na África. Estou sacando, estou observando aqui direitinho. Olha só, o norte global, por sinal, né, a gente fala de norte global, né, justamente para incluir Canadá, Estados Unidos, Europa como um todo, e, né, vai incluir Japão, Coreia do Sul, e aqui a Austrália e Nova Zelândia. A gente vai botar norte global porque Austrália e Nova Zelândia aqui fazem parte do norte global, tá? E todo o resto aqui sendo passando fome, miséria, guerra, né? A troco de quê? A troco de que esse povo aqui fique muito rico. Mas pra gente não terminar nessa baixa aqui, né? Eu falei bastante e eu acho que eu vou manter nisso, porque eu acho que é muito importante falar sobre isso. Então, para a gente manter aqui, eu trouxe aqui a fala desta mulher. Essa pessoa maravilhosa, africana, eu não me lembro do país que ela faz parte, mil perdões, mas ela é uma ativista do meio ambiente, a Wangari Maathai, e ela trouxe para a gente, né, os seus conhecimentos. O meio ambiente é muito importante para a paz, porque quando nossos recursos se tornarem escassos, entraremos em guerra. Seja para a gente manter o meio ambiente, a gente manter os recursos, né, a salvos, né, a gente vai ter aonde tirar, né, os nossos recursos. Se a gente está destruindo o meio ambiente, em breve a gente vai entrar em guerra. Quando plantamos árvores, plantamos sementes da paz
e da esperança. Então é com essa mensagem que eu termino aqui esse estudo de história da África, trazendo a mensagem dela. Depois a gente fala um pouquinho dela, né? A gente explora um pouco na história. A gente ainda não terminou sobre a África. Eu não sei se eu vou fazer mais um ou mais dois vídeos, mais 2 episódios, né, falando sobre o estudo, né, estudando sobre a África. E a gente termina aqui. A religião, né, a gente vai falar nisso semana passada. Semana que vem, vai trazer isso. Loucura. A gente vai trazer isso semana que vem. A gente vai falar sobre a religião. Na verdade, eu não tenho certeza. Eu não sei se eu vou falar semana que vem, de fato, ou se eu deixo para falar depois da semana que vem. Porque aí eu faço um tema livre, né? E aí eu exploro a religião depois. Talvez eu faça isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Semana que vem, né, eu falo sobre um tema livre. Eu tenho uma coisa bem interessante para falar. Eu acho que eu vou falar sobre inteligência artificial. De novo, sim, porque tem muita coisa acontecendo. E também vamos, depois disso, né, a gente vê a religião, espiritismo da África, ok? Então é isso, pessoas. Olha, foi um caminho até aqui, eu não sei, isso aqui vai ficar bem longo, tá? Então já pra gente despedir, se você assistiu tudinho até aqui, tanta história, agora você está munido de muita história da África, mas isso não é tudo, isso é só a ponta do iceberg. Isso aqui tem muita história ainda. Cada país que tem nesse continente aqui é uma história diferente. Cada coisinha que acontece, cada momento que a gente vai encontrar na história da África, né? São vários vídeos para falar sobre cada país, sobre cada coisa, né? Tem um país aqui, mais ou menos por aqui, né, no Sahel, o Burkina Faso, né, tem uma história muito interessante aqui, atual, tá? Uma história atual em Burkina Faso. Burkina Faso é o nome de um país, tá? Um país aqui do Sahel, que ele está dominado, ele está presidenciado, né, o presidente do Burkina Faso, que é o Ibran Traoré, eu acho que esse é o nome dele. Vale muito a pena a gente estudar, falar sobre ele também, sobre o que ele está fazendo aqui em Burkina Faso. Muito importante nessa luta contra o imperialismo. Aqui em cima, né? A gente tem que lutar contra essa coisa. A gente precisa assumir a nossa soberania, né? Não é à toa que o Trump está achando tudo. O presidente atual do nosso país, né? O Lula está botando aqui, ó, não, soberania do Brasil. Certo? A gente tem que levantar a nossa bandeira de verdade, tá? É isso, minha gente. Muito obrigado se você escutou até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa incrível. Muito obrigado por ter escutado quase esse monólogo aqui, muita história para falar, né? Então, muito obrigado pela sua atenção. Se você não está inscrito, né, se inscreva, deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha com as pessoas para descobrirem que a África, a mãe África, é grande. É isso. Você é uma pessoa maravilhosa. Um beijo. Tchau. Até mais.